eu pedi para eles colocarem, pelo menos, a legenda, porque é um texto escrito assim, lá na fonte embaixo. Corredor interno, exemplo. Corredor interno que dá acesso às salas de aula. Pátio da escola. Sala dos professores, embaixo. E na parte de cima, enumerar as fotos, as imagens, só isso. Figura 1, Zenil, eu ou concordo imagem 1, mas às vezes tem estudantes que têm dificuldade de fazer essas inserções, né? Então, eu acho que a gente pode... escrever em cima do texto da foto? Sim, se você orientou, se você conseguiu passar essa orientação... Sim, orientei. Desde o primeiro momento eu falava não vai ser cobrada, entendeu? É isso que eu estou falando. Sim, é isso que eu estou dizendo para eles. Deve ser observado para o relatório final. Eles não foram penalizados por isso. Só que desde o relatório 1, o que eu observei? Vários já fizeram isso no relatório 2. Né? Aluno que estava lá, por exemplo, em DOC, já postou já em PDF, porque é uma garantia para eles. Quando a gente solicita, faz uma orientação, existe um objetivo, né? Porque nós somos da área da educação. Eu, por exemplo, trabalho com linguagem. Minha formação é linguagem, é texto. Então, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Professora. Então, como a senhora mesmo falou, a foto, ela é um texto. Então, a gente faz isso para contribuir com o aluno. Agora, tem aquele que acata e tem aquele que não acata, é uma escolha, né? Então, assim, eles não estão sendo penalizados por isso, mas aquele que vai colocar e vai atender é aquele que vai ter o ganho no aprendizado. Nenhum momento, nenhum aluno foi penalizado porque não colocou lá em PDF, nenhum aluno foi penalizado porque não colocou a legenda, mas eu venho ali, ó, desde o 1, 2, 3, tá? Mostrando para ele que há uma necessidade. Não coloca no final, porque vai ficar deslocado. Você vai deslocar o sentido do texto. Porque quando eu coloco ali, o dado fala comigo. Eles vão encontrar muito mais facilidade para produzir o relatório se as imagens estiverem dentro do texto. Eles precisam entender isso. A gente está tirando pedras do caminho deles. E muitas vezes eles não têm essa leitura. Não são todos, não vou nem generalizar. Ainda bem que são os gatinhos pingados. Sabe? Então, assim, são situações que muitas vezes nos entristecem, porque a gente está fazendo de tudo por esses alunos, professora, e às vezes tem uma reclamação que às vezes ele não entende, ele não compreende esse contexto. E a gente tenta passar para ele, olha, siga isso, porque o professor é amor, né? Então, você vai tirando as pedrinhas dele ali para ele não tropeçar, e ele não tem, infelizmente, essa leitura. Então, ele não está sendo penalizado, aquele que vai atender vai ter o ganho no aprendizado. É uma escolha. Tranquilo, Rosenil. Então, tá, pessoal, em relação às orientações, em relação às imagens, é essa. Não deixa nos anexos, né? Tenta trazer para o corpo do texto, tenta dialogar com ela. Não adianta também trazer muitas imagens, né? Porque a imagem, ela não é meramente ilustrativa. Então, seleciona, né? Eu recebi uma avaliação, né? Um roteiro que tinha 5 imagens bem pequenininhas, né? Juntinhas, assim, que deu uma de pequena. Então, assim, vamos priorizar algumas imagens, porque a imagem também, você tem que garantir a qualidade dela. Então, coloca lá uma imagem só, seleciona e coloca uma, duas, se for aquela determinada discussão. Olha para a imagem e perceba assim, o que essa imagem diz. Eu estou dialogando com ela? Eu trago discussões que têm a ver com essa imagem? Ok, então se coloca no corpo do texto, tá ok? Aí tem outra pergunta aqui. Por mais que a proposta da instituição é certa e busque uma ótima qualidade, mas creio que por ser uma turma experimental, deveria ser buscado exemplos de outras faculdades que já atua há mais tempo com a EAD. Conheço algumas pessoas que se formaram nessa modalidade e me mandaram modelos de como seria esse relatório final. Não que busque uma coisa mastigada, mas como eu acho que mais alguns, eu acho que mais alguns é a primeira graduação e não tem experiência nesse tipo de trabalho. Se a professora quiser, mando para os tutores no grupo, depois elas te encaminham se acharem interessante. Tá, eu acredito que ali é um modelo, né? Pessoal, outra coisa para vocês. Assim, que bom que eu vou continuar nos estágios, vocês vão ter que me aguentar, tá? Modelo, gente. Modelo não é legal. Modelo não é legal, sabe? Porque padroniza.
Sabe? É igual você ser professora e pedir para a criança pintar a flor de vermelho, né? As pétalas vermelhas, o caule marrom e a folha de verde. Ou então, pegar um desenho xerocopiado e pedir para as crianças desenhar, pintar, colorir o desenho da cuca. Nós precisamos sair, pessoal, dessa perspectiva de padrão. Algumas coisas é importantes, algumas coisas nos inspiram, tem que nos inspirar, sabe? Olhei aqui o relatório o roteiro que a professora Eliana mandou, juntamente com os tutores, né? Mas eu acho que eu vou ampliar aqui essa discussão, eu vou colocar esse tópico, porque eu acho esse tópico mais importante. Gente, nós temos que desconstruir essas questões de modelo, de padrão, de pote, de quadradinho, de tudo, sabe? Se a gente parar para olhar, nós somos todos distintos. Nenhum é igual ao outro, né? Eu só fui entender isso, sabe quando, pessoal? Vou compartilhar um exemplo muito pessoal da minha vida. Eu tenho uma filha, minha filha tem 17 anos. Ao longo da existência dela, sempre me fala, você vai ter uma filha, por que você não tem outra filha? Né? Tipo assim, se você perder ela um dia. Minha filha, em 2017, sofreu um acidente gravíssimo, quase morreu. E eu entendi que não importa, eu podia ter vários filhos, ela seria insubstituível. Eu poderia perder ela, eu poderia ter 3 filhos, sabe? Claro que eu não ia estar só, mas nada, não existe, gente. Então, assim, temos que construir essa visão de padrão, de modelo. A gente tem que ter algumas coisas que nos inspiram. Olha, a professora trouxe isso, a gente pode fazer assim. Isso é bacana. Nós precisamos romper as questões de modelo, tá? Se você quiser compartilhar com o seu tutor, é bacana compartilhar, até porque eu não sei ali do que se está falando, né? Eu não lembro o nome, porque eu copiei e colei, então agora eu não sei quem foi que escreveu isso aqui. Mas, assim, compartilha com o tutor, a gente pode ampliar essa discussão. Agora a nossa disciplina já está fechando, dia 28 é o último dia, né? Vocês vão estar entregando os relatórios finais. Nós vamos ter só mais essa web da semana que vem, então a gente encerra essa. Só que, assim, fica a sua contribuição para as próximas, né? Você compartilha porque nós vamos estar nas próximas. Então, a gente pode ampliar esse olhar, ok? Professora, o aluno perguntou aí, o Anthony, perguntou em relação ao modelo, que a senhora está dizendo que não é para eles terem uma certa liberdade, né? Não ficar preso dentro de um modelo, mas a senhora está solicitando a capa e a folha de rosto como modelo. Não, mas essa é uma perspectiva mais estética, né, de um documento. Uhum. Então, um olhar mais estético, sabe? Até esse relatório final, eu acho que é bacana. Por exemplo, você vai escrever uma tese, uma dissertação, existem algumas normas, né? E o próprio Instituto, né, como foi dito, ele está... Não é porque é experimental que a gente não pode ousar, né? A gente sempre tem que ter essa ousadia. Eu acho que o professor, gente, tem esse olhar, né? Ou de ousadia. A gente precisa ter uma argumentação. Olha, eu defendo esse ponto de vista, né? Agora, em relação à questão das normas, né? Dessas normas de relatório, de produção, de TCC, aí até a própria universidade traz, né? São normas da BNT, né? Da associação. Né? Igual você vai escrever um TCC, tem algumas... Você precisa delas, das normas. Tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, tem essas normas. Porque tem um aspecto visual, uma estética, entendeu? Eu acho que não ficou claro para a professora em relação... Eu acho que ele ficou preocupado quando a senhora falou não estar preso dentro de um modelo, mas eu entendi que é em relação ao texto, a diagramação, é a forma como ele vai relatar ali dentro o texto, a narrativa, né, a parte das etapas ali, dentro do próprio texto.
Tá? Então, ele precisa entender que o texto em si ele tem uma estruturação narrativa ali das etapas. Aí ele tem a liberdade de poder iniciar, por exemplo, como que aconteceu o estágio? Em 4 etapas? Como é que foi feito? Foi numa modalidade à distância. E ali ele vai tendo essa liberdade. Aí ele pega lá os roteiros e vai colocando. É nesse sentido que a professora falou em liberdade. Quando ela fala, ela pede um formato de uma capa, de uma folha de rosto, está numa perspectiva de uma norma brasileira de trabalhos científicos, porque o relatório está numa esfera científica, que é numa graduação, é numa instituição de ensino superior. Então, precisa ter esse formato acadêmico, tá? Para quem perguntou por conta disso. Obrigada, Rosenil. Gente, mais alguma dúvida? Eu espero, Antônio, que eu tenha respondido. Pessoal, falaram que está cortando, né? Pode ser a internet que esteja cortando. De algumas pessoas, por exemplo, o Gilmar, quando ele foi falar... Não, Tiago. Gente, eu sempre troco Gilmar por Tiago. Tiago, quando foi falar, cortou. Mas depois, quando vocês forem ouvir, se vocês quiserem achar as vídeo webconferências depois, vocês vão ver que elas não cortam, segundo o professor Alexandre Torresan, que aí ela grava na essência, né? Eu nunca ouvi depois, assim, as nossas produções. Tá. O Paulo falou mesmo, tá? Mesmo muito ruim, para desligar os microfones, mas tem pouca gente com o microfone ligado, né? Não tem muita gente, não. Pessoal, mais alguma dúvida? Tem um ruído externo que entra e atrapalha um pouco, às vezes, na fala de outra pessoa. Verdade, Paulo. Professor, é só mesmo que os alunos, como eu sempre falo com meus alunos quando chega a época de prova final, e eu tenho experiência disso, que eu sou professor de matemática. Qual é o problema, qual é o drama do aluno? Né? A questão da nota. E quando vai chegar na avaliação final, esse temor ele aumenta. E eu falo de experiência que eu sou de matemática, quero reforçar isso. Agora, eu sempre peço assim, fica tranquilo e estuda. Nesse caso aqui, fica tranquilo e se esforça, tenta acatar as orientações que a própria Rosenil falou e nós pontuamos também lá. E não vejam como um puxão de orelha, mas sim um caminho. Eu estou te indicando o caminho, segue por aqui. Segue por aqui que a chance de você se dar bem é maior. Paulo Freire dizia, né, que ninguém ensina nada a ninguém. As pessoas se aprendem, se ensinam em comunhão. Né? A escola é feita de gente. Isso eu vejo que os alunos mesmo... Paulo Freire na minha dissertação de mestrado. Não. É isso mesmo mesmo. num curso EAD, o que está acontecendo? Falta calor humano. E nesse período de pandemia, eu acho que isso está assim, potencializado. Então, quando eu pontuo uma coisa lá escrita para o meu aluno, eu acho que ele tem um pouco mais de dificuldade de compreender do que se eu falasse olhando nos olhos dele. É isso mesmo. E você falou muito com bem. Emoção. Porque a gente, quando a gente fala, Paulo, a gente acolhe com a nossa fala. Às vezes, quando você escreve, a palavra fica fria. Eu sempre digo isso. Eu gosto muito de enviar áudio, porque com o áudio você passa por humano, sabe? É muito diferente eu, com o meu tom de voz, sabe? Vou conduzindo, vou problematizando, né? Do que você pegar aquilo que eu disser e escrever. Soa muito frio. Eu sempre falo muito sobre isso, porque às vezes a gente não tem a intenção de escrever daquela forma. Só que a escrita, ela é fria. Agora, a palavra humana, a forma como... Ela é viva, né? O outro, você acolhe, você abraça, você consegue falar assim, olha, a professora lá... Eu super adorei o jeito que você falou ali em relação ao Tiago, né? Eu acho que isso é bacana, eu acho que isso é que nos humaniza, né? Que bom, né, que a gente tem essa possibilidade de, às vezes, também mandar os áudios, acolher, né, todo mundo. Porque, assim, eu tô passando por um a gente compreende a dificuldade dos estudantes, né, por conta dessas escolas que estão com um pouco de resistência, e a gente compreende também as escolas, porque tá muito... Quem trabalha em escola sabe como é que está sendo, eu trabalho em escola, eu sei como que é, né, mas a gente não pode deixar de ser humano, de acolher, sabe? Falar assim, olha, agora eu não posso falar com você, mas eu vou falar com você, né? Calma aí que eu já seguro os pontos aí que a gente te atende.
E a gente está com essa perspectiva, né? De acolher, de olhar, de dar prazo, de falar, nossa, puxa vida. E a gente está aprendendo junto. Tá bom, pessoal? É isso aí. Eu gostaria de Nesse E aspecto, ouvir todo mundo até o final do ano, até o final dos Professor, estágios. Oi, Anthony. Pode falar. professora, boa noite. Boa noite. Consegui um áudio aqui agora. Que bom. Então, não que seja uma crítica, mas assim, para mim, tá, acho que tá faltando um pouco de flexibilidade de vocês. Porque, igual a senhora falou, questão de um modelo pronto, que todo mundo tem que ter um jeito diferente. Sim, todo mundo tem que ter um jeito diferente de fazer. Só que assim, igual a questão da capa. Eu pesquisei nas imagens dos trabalhos da IFMT que tem na internet, e aí tá lá a logomarca, aí tá o nome da disciplina, aí vem o texto que fala sobre o curso, né? Aí o nome do professor, o nome do aluno. Essas locações, assim, vamos supor, nesse modelo que eu vi de outras faculdades, de duas até, que são faculdades EAD, tem, tipo, a locação de cada lugar onde está escrito. Não que eu quero que você já manda o início do texto, como tem que ser. Mas, assim, essa locação, igual está na norma da ABNT, né? Agora você falou, de 3 linhas, tem que estar na margem direita, tudo, né? Então, tipo, um texto lá que já esteja, tipo, na norma da ABNT, mas que a gente vai modificar com as palavras que a gente inserindo, né? Na verdade, Anthony, seria um template que eles falam, né? Acho que é isso, gente. Template. Não sei o nome, professora. Acho que é um template. Eu tentei fazer, Anthony, e eu vou reconhecer. Eu não consegui, eu tive dificuldade de montar esse template. Mas, professora, oi, Madalena. Nesses orientativos, primeiro, do 1, do 2 e do relatório 3, a gente já conseguimos escrever no próprio informativo ali, que já vem nas normas, a gente já ia escrevendo, já ia saindo todos nas normas da BNT, na hora que a gente já colocava para editar, já entrava na norma da BNT. Não, Madalena. Já, eu fiz o meu assim, que não tive dificuldade. Foi um documento com essa perspectiva de normas. Porque você... na hora que eu coloquei no Word para digitar, já aparecia lá todo formatadinho. Mas não tá... Eu não tive nenhuma dificuldade. Madalena, acho que não. Na verdade, você tava lá, tinha aquela, tipo assim, a formatação dele, mas assim, é porque já estava aquela determinada formatação. Já estava na formatação certinha da ABNT, e na hora que eu habilitei para eu digitar, já foi na norma certinho, só precisei colocar justificado. O resto já estava prontinho, margem, fonte, tudo. Tanto é que eu tentei começar nesse último do relatório final, e não deu certo. Tá, então eu vou fazer assim, gente. Até esse domingo eu vou tentar fazer esse template de novo. E aí eu vou postar na plataforma e vou pedir para os tutores compartilhar nos grupos de WhatsApp e vocês baixem. E aí aquilo que vocês já fizeram, vocês vão e jogam. Só que assim, eu sempre usei o template pronto. Então eu nunca produzi um template, entendeu? E aí eu acredito que vai ser muito mais trabalhoso para eles do que eles chegarem e colocar. Eles estão pensando que é assim, todo o trabalho científico é a gente que coloca na norma. Porque, sabe, esse recurso, por exemplo, você não vai conseguir garantir nele, porque aí você tem que mudar no próprio. O que a gente garante nele, por exemplo, são aqueles cabeçalhos e tal, você entendeu? Eu tenho quase certeza que não dá certo. Não dá. Todo artigo que a gente entrega de trabalho para enfrentamento de banca e as orientações que eu faço com os meus orientandos, a parte final é linha por linha ali revisando. Quanto que está aqui espaçamento da citação direta? Espaçamento simples, aí eu vou lá na configuração, vejo, está 00 simples. Configuro tamanho, espaçamento, quantidade de linha. Então, é a gente que tem que fazer, mas não tem como fazer nisso aí. Algumas coisinhas a gente consegue, mas a formatação, margem, direita, esquerda, superior, não consegue fazer. As citações não, a gente não consegue.
Agora, mas assim, eu acho assim, é importante esse viés, essa discussão, ela é importante e tal. Só que assim, são os pormenores, tá? Eu acho que vocês conseguem, vocês não vão ser penalizados por conta de uma capa, uma contracapa que não tiver. Isso aí são os pormenores, entendeu? Esse é um exercício que eu acho que é bacana, é importante que vocês façam, né? Que construam, mas né, eu penso que a gente está jogando pérolas aos porcos, digamos assim, com todo respeito. A gente tem que. O nosso foco maior é essa produção, que a gente está se preocupando muito com a estética do documento, né? Que é importante, mas não é uma cerejinha do bolo, tá, pessoal? Tá bom, Anthony? Eu acho que o fundamental aí é a gente buscar enriquecer as leituras e pensar em como fazer uma citação corretamente, pesquisar, né? Pesquisar isso, tomar cuidado com citação textual sem referência, porque, por exemplo, o relatório 3, que é do PPP, o roteiro 3, a atividade 4, né? Tem aqueles números lá que eu estou meio confuso agora. Mas ali era onde o aluno já precisava começar a produzir mais texto e teve muito Ctrl+C e Ctrl+V do próprio PPP da escola. E o aluno acha assim, mas esse PPP não está publicado na internet, o tutor não vai encontrar que é plágio. Mas a gente sabe, pela experiência da leitura que a gente faz, que não é o estudante que está escrevendo aquilo ali. Até a pessoa que ele coloca ali na hora, o narrador, né? A pessoa que está usando já muda alguns termos que não são termos usuais de estudantes de terceiro semestre. Então, realmente, o que nós temos é uma deficiência desse aluno não ter feito, nossos estudantes, não terem cursado uma cadeira de metodologia da pesquisa científica. Isso carece mesmo, né? Mas também tem que ter o cuidado com as citações, que é mais importante do que o formato em si. Se apropriar, né, de um documento, de uma escrita ou de uma fala que não é sua. Por isso que eu sempre pegar lá do PPP, vai, coloca entre parênteses, cita a página, tá ok? Então, eu compartilho com... Professores, eu compartilho com a fala do Paulo nesse momento, que é a minha maior preocupação dos relatórios que eu avaliei, que eu acompanhei até o momento, foi assim, o relatório 3, porque o relatório 3 ele fazia uma análise do PPP, do documento ali, né? E essa análise, a maioria dos relatórios que eu recebi, que a gente não foi, a nota não foi dada por esse viés, pensando nessa produção dessa forma, nesse nível de qualidade. Mas a maioria, assim, você vê assim, que muitas produções foram copiadas, só colocaram os tópicos. Assim, eu naquele momento, eu me vi assim, no sentido de entender a preocupação deles ali com o tempo que eles tinham, porque tumultuou, né? O final dos relatórios acabou acumulando tudo para o final ali, aí onde eles precisaria de mais tempo para fazer essa análise, aí acabaram colocando informações, jogando informações do PPP lá dentro, para poder não perder esse prazo. Eu vi por esse lado e assim, pelas narrativas de alguns nos grupos pessoais, para mim, no PV, que me falaram com relação a isso, né? O tempo, e que foi muito corrido, então, para não perder, colocou dessa forma, né? Então, para esse relatório final, o que mais me preocupou foi essa parte, essa forma do discurso na hora da produção, como o Paulo havia dito aí, afirmando, como se fosse afirmando o que está ali, não tem análise, não tem uma discussão autoral, ali, né? Não existe isso. Então, essa preocupação com isso é grande. Eu falei, não sei o que vai sair, né, no relatório final. Também a questão também da confusão deles contra a disciplina. Eu recebi mensagem de 4 a 4. Isso, também, até porque eles analisaram PPPs diferentes, né? Aqui eles pegaram um para fazer um trabalho e pegaram o outro para poder fazer o estágio. Então, houve também confusão nisso. Então, o que me preocupa no total, com relação a isso, agora é essa produção final. Como que eles vão produzir, o que vão aproveitar de todas essas orientações que tivemos agora, né? E assim, eu fico a todo tempo no grupo,
pedindo para eles ter paciência, para produzir com calma, pegando todas as orientações possíveis que estão nas web, e se tiver dúvida, pergunte antes de postar o relatório final, porque o relatório final é o peso maior, a sua maior nota está nesse relatório final, então a produção precisa ser de mais qualidade, né? Então, essa preocupação de não colocar qualquer documento lá sem antes tirar as dúvidas que tiverem antes da postagem final, porque não vai ter devolução. Então, a gente precisa preocupar com esses detalhes. Vamos deixar postar no último momento, vamos produzindo, vamos tirando as dúvidas, né? Onde tem dúvida, igual quem está aqui tirando dúvida com relação à citação, com relação a esse diálogo do texto, se tiver dúvida, vamos, né, perguntar, vai perguntar para um. Se me perguntar, eu não sou da linguística, mas eu vou correr atrás de quem poderá me ajudar. Veja aí que a Rosenil é uma da área aí que entende muito bem disso. Mas o que tiver a nosso alcance, eu acredito que cada um de nossos tutores vai poder ali, vai tentar buscar e ajudar, né? Então, vamos produzir dentro dessa linha de tirar as dúvidas primeiro, para depois postar o documento final lá lá na plataforma, porque depois não tem volta para corrigir mais nada, não tem, né, esse tempo mais, né? Não, mas tranquilo. Perfeito, Marli. Muito bem colocadas as suas palavras. Calma, pessoal. Ainda a gente tem, hoje é dia 10, nós temos ainda 18 dias pela frente, né? Tem 2 semanas. Tem final de semana, então nós temos mais uma webconferência. Teve dúvida, entre em contato com os tutores. Enfim, se eu puder contribuir. Eu, inclusive, professora, eu até pensei em marcar um dia presencial lá no Polo Cuiabá, só que, assim, eu acho que o Polo não abre no período da noite, né? Eu até conversei com a Rosana, eu poderia ir 1 vez, 2 vezes na semana para atender 2 alunos num dia, 2, não tinha problema nenhum, aquele que quiser, que eu veja o texto, eu recebi aqui, porque às vezes eles me mandam no celular, aí eu fico ali correndo, então não é a mesma leitura, né? Então, às vezes, como a senhora falou, essa questão presencial, uso de máscara, eu me coloquei à disposição, até coloquei um dia no grupo, né? Então, assim, para ver, até isso a gente pode fazer pelo aluno, mas infelizmente parece que eles têm só um horário no período da manhã, se não me falha a memória, de atendimento, porque está restrito o atendimento, né? Esses dias eu fui lá para assinar o ponto e é só no período da manhã. A gente não tem medido esforço. Aqueles alunos que nos procuram, a gente tem dado essa orientação. E os alunos que sabem, que foram orientados por mim, pela Rosana, eles estão aqui. Né? Aqueles que me mandam, nenhum aluno manda fora do grupo, a gente está atendendo. Ontem eu fiquei 11h30 da noite falando com uma aluna que me ligou. 11h30 da noite. Eu fiquei mais de 1 hora com ela no telefone. E ela não se decidiu ainda a fazer esse estágio. Então, assim, a gente vai mostrando os caminhos. Eu falei, se junta com o pessoal do Instituto Federal, porque eles só fizeram a NASP-PPP, estão aguardando ainda, roteiro 1, roteiro 2, né? Se junta com esse pessoal para você não ficar para trás. Já foi enviado o quadro de escola, não podia. Aí mandamos o Instituto para escolher, ela não manifestou naqueles 13 quando a gente colocou lá no grupo. Depois, passou 2 dias, eu quero. Aí mandei para a senhora, a senhora já tinha passado para a professora Heloísa. Depois, aí ela mandou, não quero mais instituto porque mudei o meu plantão. Então, fica uma situação que, às vezes, já fora do nosso controle. Gente, também a gente tem esse cuidado, né? Porque tem alguns estudantes que estão se desdobrando, buscaram, foram, que já estão, na caminhada, né? Porque senão vai ser fácil, vou fazer o estágio em 5 dias, o estágio de gestão escolar, enquanto que os outros já estão, né? Tá bom, pessoal? O professor Eliana e Rosenil aí, que a professora da disciplina, Rosenil, que é da área aí. Assim, como sugestão, a próxima, nós temos mais uma web, né? Talvez na próxima web não poderia ser uma forma de oficina para mostrar isso, essa questão da estética em si, alguns pontos, né? Que aí a gente pode ajudar eles, né? E tipo assim, o que está ali, onde é os maiores erros, assim, que é mais fácil deles conseguir acompanhar, onde não pode acontecer, né? Algum texto talvez tenha, né? E eles depois vai trabalhando, mostrando assim isso, né? Eu acho que talvez é uma forma de oficina que poderia assim contribuir com todos, né? Ao mesmo tempo, né? Ótima sugestão, Marli. Eu me lembro até na época do ano passado, eu era tutora de outro polo e a professora de uma outra disciplina até nos convidou, né, para que a gente pudesse ministrar exatamente para o Polo Cuiabá uma oficina de produção de texto, porque ela também tem uma formação na área de linguagem.
E aí acabou que assim, e aí ela é da área da informática, né? E aí o IF só pode ser os docentes, e ela ingressou no doutorado, né? E acabou que a gente não ministrou esse projeto, mas o projeto dela ficou escrito e ela tinha uma ânsia assim de querer ajudar os alunos, porque a gente sabe que a dificuldade, que como a professora fala e a gente que é da área de linguagem sabe, escrever não é fácil, né? É um desafio. Envolve discurso, envolve implícito, pressupostos, tantos aspectos que envolvem a linguagem e que a gente não tem noção, que às vezes a gente está trazendo até uma culpa para a gente. Eu sempre falo, a linguagem ela ocupa um lugar, né? Ela ocupa um lugar. Então, ela precisa se adequar àquele contexto. Com quem eu estou falando? Quem é essa pessoa? Quem é o meu interlocutor? Então, eu estou dentro de uma produção de texto, eu estou num nível acadêmico, espera lá, deixa eu me adequar à minha linguagem. Existe um gênero ali. Qual é o gênero? Relatório. Então, ele precisa se adequar à linguagem. Ah, a professora está dizendo, não, vocês não vão seguir o modelo, porque ela quer trazer o protagonismo para o aluno, para ele ter essa autonomia, para ele ser um aluno autônomo. Ele tem liberdade. Então, mas tem regras que é comum, né? Por exemplo, na produção. É isso que eu estou dizendo. Mas existe uma formatação. O texto, por ser um gênero, ele tem uma composição organizacional. Uma organização que eles precisam seguir. Até em que pessoa produzir, porque na hora de produção há muitos textos que tá assim, às vezes começa na primeira pessoa, depois vai para a terceira pessoa, exatamente. Não sabe em que pessoa produzir, entendeu? Então eu acho assim. São uma organização que pode talvez tirar essa dúvida aí nessa hora da pessoa. Não, eu acho assim que a principal, eu sempre falo para meus alunos, eu dou aula no ensino fundamental, no ensino médio também. Eu sempre falo, gente, nós temos que ter a humildade de saber ouvir e saber acatar. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Quando eu não sei uma coisa, eu pergunto. Olha, eu não sei mexer. Voltamos para agora, do retorno da pandemia, numa plataforma que ninguém sabia mexer. Verdade. Você é do Estado, você sabe. Agora que eu aprendi a compartilhar tela, porque o negócio caía e ninguém conseguia. Então, assim, eu não tenho letramento nessa área. Eu não tenho o letramento. Gente, era um menino de 7º ano me ensinou, professora, assim que compartilha a tela. Aprendi com o menino, 7º ano. Eu não tenho vergonha de falar, mas tem um conhecimento que eu sei que eu vou contribuir com você. Então, seja humilde e aceite. Os alunos vão pensar que a gente está fazendo igual ao exército. No exército, o sargento sofreu tanto quando era soldado e agora ele faz o sofrer. Mas nós podemos, eu achei legal, Mas, Rosenil, isso que você falou, Rosenil, nós professores, e é importante essa sua fala, olha eu com meu dedinho, é importante essa fala, porque nós estamos falando de professores em formação. Logo, eles estarão em sala. Nós precisamos nos apropriar do conhecimento de gerações mais novas. Né? As mais novas, a gente tem que ir aberta a essa proposição de que as gerações mais novas nos ensinam sim. E isso é bacana. Isso cria uma como é que fala? Autonomia, né? Do próprio aluno. Não é autonomia, é como se fosse assim, uma fidelidade também entre os professores. Cria uma afinidade, cria uma... Ai, fugiu? Ah, tá, eu sei. Eu sei qual que é que você quer falar. Cumplicidade. Cria uma cumplicidade entre professor e estudante. Isso é muito... Afetividade. Quando você é cúmplice, você vai junto, você defende, você respeita, você contribui, entendeu? As pessoas vestem a camiseta junto, vestem a camisa juntos. Isso é bacana, é muito importante. Eu adoro quando eu ouço isso. Tinha uma professora na escola que ela se aposentou, uma japonesa, o nome dela era Keiko. E a professora Keiko, um dia ela comentou comigo, ela era professora de 2º ano, e ela super séria, né, alinhada, japonesa. Aí um dia falou assim, Eliana, quase que eu ri. Aí eu olhei assim e falei, Keiko, pelo amor de Deus, essa era a oportunidade. Você tinha que ter rido com as crianças. Tem momento que você vai chamar a atenção delas, tem momento que você vai conduzir, tem outros momentos que você vai sorrir junto com elas, dar risada junto com elas. Elas precisam saber que você acolhe, que você vai junto, que você cria essa cumplicidade com eles. Eu falei, você perdeu a oportunidade. Porque a gente às vezes acha que rir, compartilhar com a criança
né? Ah, você tá me ensinando, olha que bacana, valoriza isso, isso é muito importante. Nossa, você se sente lisonjeada, criança mais ainda. Então, assim, isso é importante, viu, pessoal? Eu estou compartilhando esses exemplos aqui e estou ressaltando que a professora Rosenil falou, porque é muito importante. A gente precisa ter esse olhar para a educação, para a formação dos nossos professores, para a nossa formação enquanto ser humano. Professora. Oi, Anthony. Professora, eu de novo. Essa palavra que a senhora falou de acolhimento. Isso que eu falei para a senhora de exemplos de outras faculdades, aí quando a senhora me disse uma frase aí que não concorda com isso aí que eu achei não foi um acolhimento, porque a senhora nem pensou em olhar o modelo de algumas faculdades que já estão dando certo, que já tem 5, 6 anos que já fazem isso, e a senhora falou que não concorda. Então, acho que a sugestão seria, sim, eu não gosto de modelo, mas eu vou dar uma olhada, entendeu? Antônio, Isso é questão de flexibilidade. Antônio, mas a senhora falou que não concordava. A hora que eu li, que a colega lá falou anterior, eu falei, gente, compartilha com a tutora, compartilha. Mas assim, eu posso não concordar, Antônio. Eu tenho esse direito de não concordar, mas eu respeito. Você entendeu? E a gente está num grupo. Eu acho que nós precisamos discutir sobre isso. Falar assim, não, eu tenho esse direito. Falar assim, não, eu não concordo, mas eu respeito. Você entendeu? E aí a gente está num grupo. Nós estamos com professores, tutores, nós temos a coordenadora do curso, temos a professora Val e temos vocês também. Eu acho que é válido, sim. Então, vamos rever, né? Já que você falou que eu disse que não acatava e não acolhia, vamos ser acolhedor, sim. Manda para o seu tutor, por favor, e peça para ele compartilhar comigo, ou você mesmo manda para o meu e-mail, nas mensagens ali, tem o meu e-mail lá na plataforma, ou eu vou escrever meu e-mail aqui, ó. Só tem 1 minuto agora, pessoal. Anote aí, Anthony, por favor. Faço questão agora, hein? Vou marcando. @gmail.com. Mas é isso, Anthony, a gente tem que ser persistente. Se você acha que você não está sendo ouvido, isso é bacana e é legal isso. E assim, eu também gosto de pessoas assim, ó, a gente tem que... Isso, professora, não é só por mim, professora. Eu falo por meus colegas também que não têm experiência, entendeu? Por isso que eu estou falando